te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Nós queremos dar uma boa noite para você. Que bom que você veio. Hoje está ainda sendo um dia muito especial. Quero fazer algumas perguntas para os irmãos. Quem é que hoje comeu uma bergamota no sol depois do almoço? Levante a mão. Algumas pessoas. Quem é que dormiu depois do almoço hoje para descansar da semana? Já aumentou o número de pessoas, né? Quem hoje andou de bicicleta? Aí, algumas pessoas também. Hoje, com certeza, está sendo um dia maravilhoso, o sol brilhou, o sol é necessário também, e realmente nós podemos estar em família, entre amigos, e renovando as nossas forças para mais uma semana. Isso é muito bom. Que bom que nós tivemos a oportunidade de um dia tão bonito. Nós queremos orar e convidarmos o nosso Deus para estar no nosso meio. Deus, Ele ama muito a igreja, Ele ama pessoas. O que Ele tem de mais valor são as pessoas. E estar entre irmãos é maravilhoso. Nós queremos orar e agradecer a Deus por esse momento de comunhão, pelas músicas inspirativas, pela palavra, pelo bate-papo entre irmãos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia onde o sol raiou em muitos lugares. Deus, muito obrigado por isso. Obrigado pelo teu povo que está aqui. Nós te pedimos, Pai, em primeiro lugar, recebe a nossa adoração. Nós somos gratos a Ti porque estamos vivos, estamos respirando, podemos ter esperança, podemos renovar as forças, podemos ir mais além do que nós muitas vezes pensamos. Deus, muito obrigado por isso.
E eu peço, Senhor, que esse culto seja um culto onde o Senhor tome o teu lugar no nosso meio de Senhor, de Rei, de Deus, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você que está nos visitando levantasse a sua mão para a igreja ver, tá bom? Levante a sua mão. Nós queremos reconhecer você. Ali nós temos o pastor da Igreja Batista do Cassino, lá no sul do estado. Seja bem-vindo, pastor Alberto, nosso meio, a sua família. Temos a irmã aqui. Como é que é o seu nome mesmo? Ercila. Seja bem-vindo no nosso meio. Mais alguém que está aqui? Lá tem... Pode ficar em pé. Os visitantes podem ficar em pé. Seja bem-vinda do nosso meio. Ali nós temos um casal também. Eu queria que, lá atrás também, eu queria que os irmãos dessem um abraço nessas pessoas, as pessoas que estão próximas a elas. Dá um abraço, dizendo, seja bem-vinda, que Deus te abençoe, seja bem-vinda em nosso meio. Nós recebemos todos os domingos muitos visitantes, e isso nos alegra muito. Que Deus abençoe vocês. Que bom, né? Muito obrigado pela sua presença no nosso meio. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Irmãos, nós queremos dar alguns avisos para a igreja. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Nós temos muitas atividades toda semana. Nosso final de semana é longo, sempre bastante atividades em várias faixas etárias. E Deus tem nos abençoado muito. Dia 28 de outubro, você que quer se tornar membro da nossa igreja, a nossa dica para você é que você ligue para a secretaria durante a semana para agendar uma conversa com os pastores sobre a sua situação. Se você vem de outra denominação, se você vem de outra igreja batista em outro lugar do Brasil e você quer se tornar membro, dia 28/10 nós teremos assembleia. Mas antes disso, você precisa conversar com os pastores e também na secretaria da igreja. Então, no seu boletim tem o telefone da igreja. Então, liga para lá e nós vamos orientar você. Também no domingo, dia 4 de novembro, primeiro domingo de novembro, nós teremos Santa Ceia pela manhã e também nós teremos profissão de fé pela manhã. E à noite nós teremos batismos. Nós temos algumas pessoas que vão se batizar, que já estão preparadas para o batismo, algumas ainda estão em processo, mas nós queremos que o dia 4, tanto pela manhã como à noite, seja uma grande festa aqui na igreja, tá bom? Então, você que quer se batizar, você já aceitou a Cristo, você tem convicção da sua salvação, você ama o Senhor, então dia 4 é um grande dia para nós termos uma festa de batismo. Sempre vem muitos parentes e é um domingo para nós darmos um testemunho público daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. E o último aviso, no próximo domingo, dia 21, na parte da tarde e à noite, nós teremos o grande dia das crianças, a festa do dia das crianças. À tarde, a partir das 4h30, as crianças terão atividades aqui no pátio da igreja, no salão, aqui no estacionamento, em várias regiões aqui da igreja. E você que tem crianças, que você conhece criança, você tem filhos, traga os seus filhos. E domingo à noite nós teremos um grande culto das crianças. Nós temos na igreja 2 eventos que a igreja investe bastante, que é o Vem Louvar e o Dia das Crianças. Então é uma produção imensa, e nós queremos que você venha e traga crianças para serem abençoadas também. Esse é o nosso convite para o próximo domingo. Nós queremos chamar as crianças aqui na frente, podem vir aqui. As crianças vão ir para o seu culto infantil. Elas já estão com a camiseta do Dia da Criança. Nós queremos agradecer pela vida delas. Nós vamos orar por elas. Os juniores vão depois. Segura mais um pouco e vai ser mais tarde. Nós vamos orar pelas crianças.
Alguém passou gel no cabelo? Ninguém passou? Não passou? Tá bom. Passou gel? Passou gel no cabelo? Passou? Tá bom. Então tá bom. Nós vamos orar e agradecer a Deus pelas crianças. Vamos orar, gente? Vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, por esse mês da criança. E obrigado, Senhor, pelas famílias da nossa igreja. E também pelas famílias de pessoas que estão se aproximando do nosso meio, Pai. Muito obrigado, Pai. Deus, nós pedimos uma bênção especial sobre cada criança. Não só hoje, mas para o futuro delas, Pai. Que aqui, Senhor, tenham crianças que vão se tornar adultos, cheios do Espírito Santo de Deus, amorosos, Pai, que amam ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, guarda essas crianças, Pai, com anjos, Pai, para que elas vivam uma vida feliz. E nós pedimos para que o culto desta noite lá embaixo, que é tão importante quanto o culto aqui em cima, seja cheio da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir para o culto infantil. Nós vamos louvar ao nosso Deus com os louvores agora. Amém. Vamos colocar em pé, igreja? Vamos colocar em pé? Colocar em pé. Boa noite a todos. Boa noite, igreja. Eu te pergunto, o que você faz aqui nessa noite? A gente começou o culto dizendo que eu, Senhor, eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez, novamente, na Tua presença. Que o motivo que te traz aqui nessa noite seja a presença do Senhor, a voz dEle. Se o teu coração está triste, eu quero te dizer que é em Jesus que tu vai encontrar alegria. É na voz dEle que teu coração vai se alegrar, vai se encher da presença dEle. Por isso que a voz dEle aquece o nosso coração. Que tu possa encontrar o Senhor nessa noite e ouvir a voz dEle. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. É você e Deus, diga pra Ele: estou aqui, Senhor. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração. Ah, Deus, ah, Deus, molda, Senhor, o meu coração igual ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim.
canto para ti, Senhor. Que o meu coração, e é isso que queremos. Senhor, nosso coração ao teu. Quando nós deixamos o nosso coração ser moldado pela presença de Cristo nele e em nossas vidas, os nossos atos são diferentes, a nossa vida se conduz de uma forma diferente, porque não é mais nós que decidimos, mas nós entregamos tudo a Jesus, tudo a Cristo, porque entendemos que Ele é o nosso melhor e Ele fará o melhor em nossas vidas. Aí tu pode ter certeza que a tua história vai ser reescrita e grandes coisas estão por vir para cada um de nós que decidimos por isto. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
seja o nome do Senhor. Entregue o seu coração a Ele. E uma nova história, um futuro totalmente novo, diferente, melhor de tudo aquilo que tu pode imaginar, se fará na tua vida. Eu te falei, se teu coração está triste, nossa alegria vem do Senhor. Eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca acabará. Nunca acabará. Louve o Senhor com todas as tuas forças. Enxergue Ele. Eu me humilharei, louvor te darei, Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca acabará. Do meu coração, controle eu te dou, consuma meu inteiro, consuma, Senhor, justiça e amor me abraçam, Senhor, te amo com meu interior. Senhor, Senhor, tua vontade permanecerá. Eu me humilharei, em tua presença, louvor te darei, Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca acabará. Do meu coração, controle eu te dou, consuma meu interior, Deus, justiça e amor me abraçam, Senhor, te amo com meu interior, Deus eterno, tua luz pra sempre brilhará, incomparável, tua glória nunca acabará. O clamor do meu ser é contigo estar, te adorar com tudo que sou, te amar. ó meu Senhor, com todas as tuas forças, e diga pra Ele, do teu coração: Do meu coração, controle eu te dou, consuma meu interior, Deus, justiça e amor
Você consegue entender isso? Amar o Senhor com tudo que tu é. Isso faz referência à palavra do domingo passado, onde a gente deveria entender que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Os nossos relacionamentos, a nossa música, o nosso trabalho, tudo é para a honra e glória do Senhor, porque Ele te criou. Ele é o Deus eterno. O homem consegue ser espetacular por muitas vezes, mas o homem não seria espetacular se não fosse criado pelo próprio Deus. Coloque Deus em todos os teus relacionamentos, em todas as coisas que você fizer. Da minha salvação, não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu rei maior que o meu. Não há. Te amo, ó Deus, príncipe da minha paz, Senhor do meu viver.
meus olhos, vou jogar em teus braços. Criança, me e brinca comigo. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar, a hora de te encontrar, a hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, ó Deus. Você pode se assentar. Os juniores podem descer, tá bom? O pessoal dos juniores, aqui embaixo, lá em cima, também podem descer para o seu culto. Irmãos, essa semana eu li alguns textos bíblicos que me emocionaram. Às vezes a gente lê histórias que mexem demais com a gente. Eu estava preparando uma lição sobre a vida de Josué e a Bíblia fala sobre Josué e Caleb, dois homens de Deus que remaram contra a maré, que perseveraram até o fim. A história bíblica fala que o povo de Israel, ao sair do Egito, eles foram desafiados por Deus a irem em direção à terra prometida chamada Canaã. E Moisés manda alguns homens para espiar essa terra. E ao chegar lá naquela terra, eles olham que a terra tinha leite e mel. Era uma terra próspera, tinha muitas frutas. Mas naquela terra tinha um povo poderoso e alguns gigantes. Então aqueles homens chamados de espias que tinham ido lá naquela terra, eles voltam para dar o relatório para o povo de Israel. E a maioria deles falou o seguinte: olha, aquela terra tem algumas coisas boas, mas não adianta ir para lá, porque lá é muito perigoso, tem gigantes e o povo é muito poderoso. E Josué e Caleb falaram assim para o povo: olha, é a terra que nós fomos, ela é extraordinária e Deus vai nos dar essa terra como herança. É interessante que nós cristãos, nós começamos a nossa fé em Jesus e a gente começa a caminhar, a gente começa a correr. Só que a vida é tão dura, a vida é tão difícil para algumas pessoas, que às vezes a gente não consegue enxergar a eternidade. A gente até sabe no nosso intelecto que vai ter eternidade, que Deus nos ama, que a gente vai ter um futuro no céu. Só que a vida é tão difícil que a gente cansa, cara. A gente quer desistir no meio do caminho e a gente não aguenta mais. E às vezes as pessoas abandonam a fé, as pessoas desistem de Deus, as pessoas se afastam de Deus, ou muitas pessoas estão nos caminhos de Deus, mas já não tem mais esperança. E quando Deus deu aquela terra para aqueles dois homens, Caleb e Josué, Caleb disse o seguinte: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E ele diz ainda assim: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Quero dizer para você que nós temos uma esperança de uma eternidade ao lado de Cristo.
mas nós temos que perseverar até o fim. E o desafio desse momento de nós orarmos hoje, não é para que você saia vencendo todas as coisas na sua vida, não é isso. É para você perseverar na sua fé. Vai vir abalos, vai vir. Pessoas vão desistir, mas o que Deus está te convidando é para você perseverar. Não importa o que aconteça. O povo olhou para aquela terra de forma pessimista, e muitas pessoas olham para esse mundo de forma pessimista, dizendo que não dá mais, mas o segredo é perseverar. Eu falei aqui uma vez que existe uma corrida ao redor do mundo, que não é só corrida de quem chega primeiro. Os corredores, eles acendem uma tocha, e o vencedor da corrida é aquele que termina a corrida até o final com a sua tocha acesa. E é isso que Deus quer para as nossas vidas como crentes. Eu sei que você tem sofrido problemas familiares, eu sei que você tem sofrido problemas de doença em casa ou de amigos. Deus sabe disso, mas o convite de Deus hoje é para que você ore para Ele dizendo: Senhor, está doendo, mas eu vou até o fim. Deus, muita gente desistiu, mas eu vou permanecer na fé. É isso que Deus quer para a gente, é isso que é a nossa vitória. E nós queremos orar agora. Eu sempre falo, eu sou o primeiro a orar, e eu quero dizer para Deus: Deus, me ajuda, não a ser vencedor, mas a perseverar na fé, jamais desistir de amar esse Deus e andar com Ele até o fim, porque a vitória vai chegar. Ele não se esqueceu de nós, e a eternidade vem aí para o povo de Deus. Nós precisamos perseverar. Às vezes a vida e o mundo são difíceis, mas o crente é convidado a se levantar e ir até o fim. Você quer fazer isso? Eu queria que você levantasse apenas as suas mãos para Deus em oração, dizendo: Deus, eu vou até o fim. Eu não tenho força, mas o Senhor tem força. Eu quero ir até o fim, não importa o que aconteça. E Deus vai ser fiel com a gente. Nós vamos orar. Senhor, nós somos fracos e frágeis. Deus, às vezes a gente duvida, às vezes a gente celebra, às vezes a gente está bem, às vezes a gente está mal. Mas Deus nos ensina a ser como Josué e Calebe, 2 homens, Pai, que nadaram contra a maré, 2 homens que nadaram contra a incredulidade, 2 homens, Pai, que olharam a esperança eterna em Jesus, 2 homens que persistiram em seguir ao Senhor. Pai, nos ajuda para que nós não desistamos, Pai, mas que possamos perseverar em seguir ao Senhor e sermos fortalecidos dia a dia pelo Teu poder. Pai, tem pessoas aqui que estão vivendo situações difíceis. Pai, nos ajuda, Pai, a resolver. Nós não temos força, Pai. São gigantes, são coisas difíceis, mas nos ajuda, Pai. Mas acima de tudo, nos ajuda a não vivermos só para nós mesmos, mas olharmos o Teu Evangelho, as pessoas que precisam, olharmos a Tua obra e perseverarmos em seguir ao Senhor e nos sermos fortalecidos dia a dia. Pai, tem misericórdia das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Nós vamos ter um momento de dízimos e ofertas, e numa atitude de adoração, nós vamos falar com Deus e adorar a Deus através dos dízimos e ofertas. A palavra diz assim: aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça, e em tudo sereis enriquecidos, para serdes sempre generosos, o que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. Nós damos os nossos dízimos porque nós já fomos abençoados, mas Deus nos abençoa não para que nós sejamos egoístas, mas para que a gente abençoe mais pessoas e ajude a obra de Deus crescer. Então esse momento, tanto na galeria como lá atrás, aqui na frente, é o momento de nós adorarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Faça isso nesse momento com adoração ao nosso Deus poderoso. Faça isso. Olhar em teus olhos
o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos estudando sobre Deus. Se vocês se lembram, os que estiveram aqui no domingo passado, vimos que o pastor falou, né? Que o Espírito Santo está aqui. Ele reflete a pessoa de Jesus e Jesus reflete a pessoa de Deus. E nós conhecemos Deus através de Jesus, se bem que a nossa mente, tão ilimitada que é, não pode compreender a extensão de Deus. E por causa disso, né, ele colocou de uma forma muito bem apropriada. Desculpe a palavra que eu vou usar, mas muitas vezes nós falamos muita bobagem, né? Quando mencionamos Deus, querendo dar ordens para Deus, Deus faça isso, Deus faça aquilo. Nós sabemos o que é melhor para nós, Deus, muitas vezes melhor do que Ele, achamos, porque nós dizemos, não entendo porque Deus fez isso em nossa vida. Então nós queremos conhecer um pouco mais sobre Deus. Vamos fazer esses estudos, né? E hoje nós queremos falar sobre a ira de Deus. Há um pregador do século passado, chamado Jonathan Edwards. Ele pregou e escreveu um livro sobre sua mensagem. O nome do livro é Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Não irado como os jovens dizem hoje, né? Mas irado mesmo, de ira. E disse que depois dessa mensagem, as pessoas no outro dia, na segunda-feira, estavam indo em outras casas pedir perdão às pessoas que ela magoou. As pessoas iam no mercado e devolviam coisas que haviam roubado no supermercado. Outros iam acertar os seus negócios que haviam feito, enganado pessoas, né? Foi realmente uma comoção em nível daquela cidade. Nós realmente queremos conhecer sobre Deus. E eu sei que tem muitas pessoas que não entendem essa questão de ira de Deus. Acha que Deus é amor, é só amor, nada mais do que amor, né? Nós cantamos uma música que fala sobre isso, nada mais do que amor é amor. E na realidade a coisa não é assim, só assim. Então, eu creio que depois desses estudos todos, vamos começar a compreender um pouquinho mais sobre Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, diz assim: Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha qual delas queres que eu te faça. O que você escolheria? Bom, você não sabe ainda, né? Salomão escolheu sabedoria, mas só que Deus colocou outras 3 coisas para ele escolher, né? Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, dizendo: Queres que te venham 7 anos de fome na tua terra? Ou por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, enquanto estes te perseguirem? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou, que havia sido Deus. Se Deus mandasse alguém lhe falar isso, o que você escolheria? Nenhum deles vale, né? Qual deles você escolheria? A peste? Quem mais? Alguém escolheria alguma coisa diferente? 7 anos de fome? 7 anos de fome.
3 meses fugindo do inimigo que estava lhe perseguindo, né? E queria encontrá-lo para matar, ou 3 dias de peste em Santa Maria. Só que Davi era rei, né? Não havia opção para Davi a não ser essas 3. E o que Davi escolheu? Davi respondeu, né, o profeta, e disse: estou em grande angústia, pois caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens eu não quero cair. E dessas 3, então, ele escolheu a praga sobre a sua terra. Para você entender o que aconteceu, nós vamos ver o texto em seguida, que diz assim: então enviou o Senhor uma peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado. E morreram do povo, desde Dan até Berseba, 7.000 homens. 70.000 homens. E olha que as pessoas que estavam morrendo sabiam que isso estava acontecendo justamente por causa de Davi. Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto da eira de Araúna, o Jebuseu. Repare um detalhe: Deus castigou Davi e depois de um determinado tempo ele se arrependeu. Em primeiro lugar, nós não podemos comparar os sentimentos de Deus com os nossos sentimentos. O tipo do nosso sentimento não é o tipo do sentimento de Deus. Geralmente, nós nos arrependemos quando nós fazemos alguma coisa errada. Só que Deus não erra. Lá no início da Bíblia, quando o homem estava vivendo em pecado, e Deus olhou para o homem, olhou para a humanidade, o texto da palavra de Deus diz assim: e Deus se arrependeu de criar o homem e resolveu então destruir o homem com o dilúvio. Meus irmãos, o que mais nós podemos nos aproximar desse sentimento é dizendo que Deus sentiu tristeza quando ele olhou para aquilo que o homem estava fazendo, para aquilo que o homem estava pensando. E quanto à ira, Deus jamais se irá como nós iramos, muitas vezes com aquele sentimento de vingança. Não é desta forma que Deus se ira. Mas uma coisa é certa: a palavra de Deus, a Bíblia, está cheia de textos sobre a ira de Deus. E vamos ver alguns. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor e disse-lhe: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar muito bem. Então Deus disse assim: Moisés, você vai lá libertar o povo. Senhor, eu sou gago, não dá. Que desculpa, que desculpa. Eu sei que muitas vezes nós damos desculpas iguais. Senhor Deus, eu não posso fazer isso para ti por causa disso. Não posso. Perdoar aquele irmão, capaz, não sabe o que ele fizesse, não vou perdoar nunca. Aí Deus disse assim: Moisés, eu vou te mostrar o meu poder. Coloca a tua mão aqui no peito. Ele colocou a mão, agora tira. Quando ele olhou para a mão estava branca, de lepra. Senhor, Moisés, agora coloca a mão. Ele colocou a mão outra vez, tira. E a mão, Senhor Deus, não dá para ir, não. E aí, então, Moisés, você tem um cajado na mão, joga o cajado no chão. E aí ele jogou aquele cajado no chão. Aquele cajado se transformou numa serpente. E agora, Moisés pega esse cajado, pega a serpente. Ele pegou a serpente pela cauda e a serpente se transformou de novo num cajado. Ele disse: não, Senhor, não vou com isso não. Aí Deus se irou. Deus se irou contra Moisés. Outro texto. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma,
e eu farei de você uma grande nação. Deus de novo está falando com Moisés. Deus havia libertado o povo lá do deserto. E o povo vivia em maravilhas, porque todo dia, tardinha, caía o maná, né, aquela farinha que caía do céu, e o povo recolhia só para o dia, fazia o pão para se alimentar. E o povo, num determinado momento, começou a reclamar: é melhor nós estarmos de volta lá no Egito, porque lá no Egito nós tínhamos isso, aquilo, outro. Não tinha coisa nenhuma, mas eram escravos. Deus se revoltou tanto contra aquilo que disse Moisés: eu vou acabar com este povo todo, e vou de novo começar com você, só com você. A ira de Deus. Nós sabemos a história que Moisés pediu, e Deus, tá bom, Moisés, então eu não vou destruir o povo. Um outro texto ainda, esse texto aí, quando o povo estava reclamando, de novo sobre o Egito. Lá no Egito nós tínhamos isso, tínhamos aquilo outro. E eles começaram a clamar a Deus, e Deus mandou um vento, e aquele vento trouxe cordonizes, e aí diz o texto que era 1 quilômetro para lá, um para cá, e outro para cá, e outro para cá, a altura de 1,5 metro, e o povo foi correndo para comer aquela carne, e diz que Deus se irou, e enquanto a carne ainda estava entre os dentes daqueles homens, Deus começou a matar o que estava no vulgo, que estava lá no final do acampamento. Tem um outro rei, esse rei foi um rei muito mau, chamado Manassés. E diz assim: e diz assim: e até que queimou o seu filho no fogo, e usou de augúrios e de encantamentos, instituiu adivinhos, feiticeiros, e fez tudo aquilo que era mal, provocando a ira do Senhor. Ele, dentro do templo, ele levantou postes, né, para que se adorassem outros deuses. Ele derrubou alguns altares do Senhor e construiu outros altares, e aqui ele provocou a ira de Deus. Um outro texto, ainda sobre a ira do Senhor, Deus dizendo: por isso jurei na minha ira que eles não entrarão no meu descanso. Aí nós temos duas conotações, duas histórias. A primeira lá do povo que andou, os que saíram do Egito, andaram por 40 anos no deserto e chegaram à porta da terra prometida e não puderam entrar por causa desta incredulidade dele, né? O pastor João pediu que nós orássemos, tivéssemos fé, né, naquilo que Deus pode fazer. E a nossa incredulidade diante de Deus agride ao Senhor Deus. E outros, nós sabemos que aqueles que não creem no Senhor Jesus não vão entrar no seu reino. O outro texto diz assim: saí do meio dela, saí do meio dessa cidade corrupta, ó povo meu, salve cada um a sua vida do ardor da ira do Senhor. Era a palavra de Jeremias. E se você fizer uma lida no livro de Jeremias, você vai ver como Deus fala sobre a sua ira. E agora então, entramos no Novo Testamento. No Novo Testamento, o texto que nós encontramos está lá em João, capítulo 3, versículo 36. Jesus Cristo diz: quem tem o Filho, tem a vida. Mas quem não tem Jesus Cristo como seu único Salvador, a minha ira está sobre ele. O que o Senhor quer dizer com isso? A sentença de Deus está sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Quem crê no Cristo, esse tem a vida. Mas quem não crê, a minha ira vai permanecer sobre ele. Pode não acontecer nada aqui na terra, o cara pode ver muito bem, pode ver em cima do ouro, em cima de tudo, né, muito bem de saúde, e morrer com 101 anos. Mas aí a ira do Senhor o alcança. Porque como nós vimos no estudo pela manhã hoje, né, esta pessoa vai para o inferno. Depois, um texto lá que o apóstolo Paulo escreve
em Romanos, pois do céu é revelado a ira de Deus, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. E um dos textos ainda diz assim, já no livro de Apocalipse, no final da Bíblia, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E aí quem leu hoje pela manhã, nós também vimos alguns textos, quando o cálice da ira é derramado sobre o mundo, no período da grande tribulação, as coisas terríveis começam a acontecer. Então, meus irmãos, são aproximadamente 300 referências que nós temos na Bíblia falando sobre a ira de Deus. 300 referências. E se os irmãos se lembrar, né, nós podemos, na história bíblica, nós podemos ver vários fatos. Por exemplo, o povo no deserto, como nós citamos. Miriam que falou contra a autoridade de Moisés. Miriam era irmã de Moisés. E ela ficou leprosa. Ficou lepra vinda de Deus. Deus colocou lepra nela. Nós temos os filhos do sacerdote Arão. Os filhos do sacerdote não tinham autoridade de Deus para acender o fogo do altar. E eles foram lá e acenderam. O que aconteceu com ele, igreja? Com eles? Foram lambidos com fogo diante do seu próprio pai. Nós temos a história dos filhos do sacerdote Eli. Faziam coisas erradas dentro do templo e seu pai não os corrigia. Pais, corrijam seus filhos. Samuel, a mesma coisa. Corrijam seus filhos com veemência. Nós temos hoje aí, né? Não se deve corrigir, bater, mas corrijam seus filhos. E o que aconteceu? Seu filho morreu. Eli caiu da cadeira e morreu. A sua nora morreu. E Deus ainda disse assim: Eli, por isso que você fez, nunca mais vai haver em sua família, na sua descendência, gente de idade, gente velha, né? Vocês se lembram da história de quando a arca estava sendo levada, né, ali no deserto, e que balançou e alguém segurou a arca para não cair? O que aconteceu com ele? Uzá morreu, porque Deus havia dito que não se podia colocar a mão ali na arca. Nós temos no livro de Juízes 300 anos de história. 300, se você lê o livro de Juízes, são 300 anos de história. E os 300 anos de história que nós encontramos no livro de Juízes, o que você mais encontra lá? Quais são as palavras que você mais encontra lá? E fez mal, o povo fez mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor o que fez? Colocava o povo em cativeiro. Para colocar o povo em cativeiro, tinha que vir o inimigo tinha que lutar, o inimigo matava crianças, matava mulheres, pegava os mais jovens e levava cativo lá para serem escravos. Se nós pudermos vamos entrar no Novo Testamento. Como é que foi a história de Ananias e Safira? Venderam um terreno e propuseram dar alguma coisa para o Senhor. Então, ela disse assim: olha, vamos dizer que nós, não vamos dizer o preço que nós vendemos, vamos dar um preço bem mais barato, e assim a gente dá muito pouquinho. E aí Ananias foi, né, perguntou a ele: quanto é que você vendeu, tal? Ele disse assim: escuta, Ananias, por que você mentiu contra o Espírito Santo? Por quê? Você vai morrer. Morreu na hora. 3 horas depois, chegou a mulher dele, Safira, e aí ele perguntou: quanto vocês venderam? Tanto. Mas, está vendo aqueles homens lá atrás? Aqueles homens lá enterraram seu marido, e vão enterrar você também. E ela morreu. O que vocês
se lembram de Herodes? Eu estava lendo esse texto e disse que Herodes ele não deu glórias ao Senhor, numa vaidade tão grande, querendo se colocar com Deus, e disse que ele caiu. Aí eu li o texto e diz assim, ele caiu, na hora que ele caiu, foi comido pelos vermes e morreu. Eu falei, mas será que ele morreu sendo comido pelos vermes? A pergunta é a seguinte, será que Deus age hoje desta forma? Nossos dias? Bom, eu poderia passar aqui com vocês contando muitos casos, mas havia um homem que ele tinha um monopólio de um serviço aqui no Rio Grande do Sul. Era um homem que vivia muito bem e tal, sem problema financeiro nenhum, né, e tal. E um dia ele estava meio assim aborrecido, meio, né, sabe? E ele querendo me menosprezar, ele disse assim, pastor, se o meu filho não der para nada, ele vai ser pastor. 2 meses depois, este homem teve um derrame, ficou numa cadeira de rodas, ele não pagava o INSS, ele perdeu tudo, e a esposa dele teve que bater de casa em casa, pedindo emprego, trabalho para fazer, uma faxina para poder fazer. Isso é uma história das muitas, das dezenas que eu conheço, de que Deus hoje ainda age desta forma. Mas, meus irmãos, entendam agora a dificuldade do pregador para abordar esse tema sobre a ira de Deus. Porque surge uma preocupação de que os ouvintes possam entender simplesmente que Deus é um mero castigador. O Senhor Deus é mau, o Senhor Deus é castigador. Eu não posso entender um Deus assim. E isto pode trazer medo ao coração, impedindo que a pessoa tenha um relacionamento de amor, confiança e prazer de se relacionar com Deus. Quantas pessoas em que os pais, né, mais no passado, que os pais castigavam e batiam nos filhos, impediam tantas coisas, e não nasceu nas crianças aquele relacionamento de amor, de respeito e de carinho. Quantos e quantos? Agora, se você também não prega sobre isso, então o grupo concebe que Deus é amor, só amor, e que em Deus não há justiça, em que em Deus não há correção, ou seja, o homem pode desejar viver exatamente como ele é, como ele acha, porque Deus é só amor, Deus é só amor. Por isso, esse texto da palavra de Deus, que diz assim, considerai, cada um de nós, considerai, pois, 2 coisas, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade para contigo, a bondade de Deus. Se permanecer nessa bondade, do contrário também tu serás cortado. Considere o amor de Deus, mas pensem também na severidade de Deus. E aqui se trata da justiça de Deus. Veja bem, se nós corrigimos os nossos filhos que nós amamos, Deus faz de igual forma. Pense o seguinte, não seria ilógico um pai ou uma mãe não corrigir seu filho? Ele chega aqui, dá um chute nisso aqui, né? Quebra aqui, a mãe, meu filho, vamos embora, tal, né? Aí o filho vai, daqui a pouco dá um tapa no rosto do pai, ele está na boa, né? Aí o filho daqui a pouco começa a roubar e está na boa, né? O pai não fala nada. O que vai ser dessa criança? Nós, hoje, falamos que a justiça está muito frouxa com os delinquentes, com os infratores, com os corruptos, que o que falta é cumprimento da lei para que os cidadãos sejam mais seguros e prósperos. O que seria se Deus permitisse que nós, os homens, pudéssemos fazer, falar ou pensar aquilo que vem em nosso coração?
Mas, uma coisa muito importante, a vida de cada um de nós que está aqui nesta noite, a vida de cada um de nós, ela está baseada nas escolhas que nós fazemos. E o ideal é que nós possamos escolher aquilo que Deus nos orienta, aquilo que Deus nos sugere. A ira de Deus muitas vezes vem pelas péssimas escolhas que nós fazemos. E nós precisamos nos lembrar do livre-arbítrio. Podemos fazer o que nós quisermos. Podemos fazer o que nós quisermos. Podemos até dizer para Deus, Deus não existe, não creio em ti. Podemos fazer isso. Mas nós vamos colher aquilo que nós escolhemos. Mas o que fazer para que a ira de Deus não nos alcance? Ou para que a ira de Deus mude o seu curso? Eu quero analisar com vocês um trecho de uma história do povo de Israel que havia se revoltado contra Deus, e Deus se revoltou com ele por causa da sua desobediência, e por causa disso Deus permite que os inimigos destruam a cidade de Jerusalém, e que leve grande parte do povo, e o povo vai ficar muito tempo lá no cativeiro, e lá eles ficaram muito tempo, e por ficarem muito tempo, eles se casaram com pessoas de lá, inclusive os sacerdotes, coisa que Deus havia dito, não quero que vocês se casem com mulheres estranhas, ou com homens estranhos, como homens de outras nações. Era uma palavra clara do Senhor. E Esdras, então, ele ficou sabendo disso que aconteceu. Então, nós vamos ver o texto. Desculpa. Ouvindo eu isto, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, me sentei atônito. Esta era esse sacerdote que ele estava dizendo quando ele ouviu as notícias lá de Israel. Então, se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel por causa da transgressão lá do cativeiro. Porém, eu permaneci sentado, atônito, até a oblação, ou até o sacrifício da tarde. A hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, isto porque o povo tinha pecado. O sacerdote estava sentindo isso, né? Então, levantei-me da minha humilhação e com a túnica e o meu manto rasgado, pus-me de joelhos e estendi as mãos ao Senhor meu Deus. E disse, ó Deus, estou confuso, envergonhado, para levantar o meu rosto a ti. Que concepção que ele tinha do pecado, né, do povo. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias dos nossos pais até o dia de hoje, temos estado em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, a espada, ao cativeiro, a rapina, a confusão do rosto, como se vê hoje. Por causa do nosso pecado, Senhor Deus, é que aconteceu isso. Depois ainda diz, e depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado, menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deixaste esse remanescente. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a apresentar-nos com os povos que cometem essas abominações? Não estarias tu indignado contra nós até de todos os consumir, de modo que não ficasse restante nenhum só pudesse escapar? Gente, sabe que o povo hoje está sentindo muito pouco seus pecados. Pessoas que dizem assim, Deus é bom, eu sou pecador. Se você é pecador, você é miserável. Porque o pecador tem que ser um pecador arrependido. Arrependido. Isto é que, né, diante de Deus é o que deve acontecer. Então, versículo 15.
Ó Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual o restante que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti. A nossa culpa está aí, Senhor Deus. E não há ninguém que possa chegar na presença, como, meus irmãos, como é que pode alguém que está vivendo em pecado, vive pecado durante a semana toda, passa os outros para trás, e faz isso, e faz aquilo, e bate na esposa, e faz aquilo outro, e depois está no culto aqui levantando as suas mãos? É brincadeira, você não conhece Deus. Você pode ter feito isso, mas você precisa primeiro se arrepender. Precisa se arrepender. Sem o reconhecimento de que nós pecamos, não há arrependimento. E sem arrependimento, não há perdão. Mas isto só vai acontecer para aquele que realmente ama a Deus. Só vai acontecer para aquele que teme a Deus. Só vai acontecer aquele que conhece a vontade de Deus. Para aqueles que não se importam com o entristecimento do coração de Deus, para aqueles que não temem, não conhecem a sua vontade, então essa questão de reconhecimento, né, e arrependimento não são significativos. Você se lembra quando Pedro negou Jesus? O coração dele pesou. Ele chorou, saiu dali chorando amargamente. Nós não estamos reconhecendo muitas vezes os nossos pecadores, falamos e está tudo bem. Está tudo bem. E agora então, o povo resolve fazer um pacto com Deus. Fazem um pacto com Deus. Acho que eu não coloquei aí, mas o capítulo 10, versículo 3 diz assim: agora, pois, façamos um pacto com nosso Senhor Deus. De que? Esses foram os textos que eu briguei muito com o Senhor para poder entender. Foi esse o texto de Moisés. Olha aqui. Agora, pois, façamos um pacto com nosso Deus, de que despediremos as nossas mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos que tremam diante do mandamento do nosso Deus. Você já imaginou isso? Eu briguei, Senhor Deus, na época da minha vida, né? Não entendo, Senhor Deus, como é que... Poxa, hoje em dia as mulheres, algumas podem viver sozinhas, tem trabalho aí, mas naquele tempo não era assim. Senhor Deus, eu me casei com uma mulher há 30 anos atrás, eles ficaram 70 anos no cativeiro, eu me casei há 30 anos, estou com um filho lá de 20, de 25, e agora eu vou ter que mandar a mulher embora. Eu vou mandar meu filho embora também. É isso aí. Então, tem um arrependimento, o perdão, e depois tem a ação. Não é? Se alguém vai sair dali do estacionamento e dar um marcha ré e amassou teu carro, né? Você está aqui ainda, aí a pessoa diz, Senhor Deus me perdoe, vai embora. Tem que acertar com você. Tem que te procurar acertar com você. Vocês já imaginaram isso? Agora, todo o povo precisaria concordar com isso. Nós devemos nos lembrar que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio, né? De escolher, podemos escolher. Mas ainda o que vai acontecer conosco é o fruto das nossas escolhas. Então, eles decidiram que todos deveriam se reunir durante 3 dias. E ele disse assim, olha, vocês agora vão chamar todo o povo e nós vamos colocar isso para todo o povo. Está aí. Agora, após façamos um voto de que vamos despedir as mulheres e os que delas são nascidos. Né? Então, o que aconteceu então? Versículo 10, 7. Fizeram passar um pregão por Judá e Jerusalém, e todos os que vieram do cativeiro, para que pudessem ajuntar. E todo aquele que dentro de 3 dias não viesse, segundo o conselho dos oficiais e dos anciãos, toda a sua fazenda se pusesse em interdito,
e fosse ele excluído da congregação dos que voltaram ao cativeiro. O que você vê aí? Uma disciplina da congregação. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora, porque não é nem para isso. Mas a igreja de Jesus precisa ter a sua disciplina para disciplinar os infratores. Ninguém vai à caça às bruxas, né? Mas aqueles que deliberadamente querem. Isso não é só nesse texto, mas outros textos. O apóstolo Paulo disse assim: mas espera aí, vocês nem cortaram aqueles que andam vos inquietando? Nós amamos as pessoas, mas Deus deu esse direito à igreja. Claro que nós não vamos entrar nisso agora, né? Versículo 8, versículo 9. Pelo que todos os homens de Judá e de Benjamim, dentro de 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém. Que bonito, sentiram, né? E no 9º mês, aos 20 dias do mês, todo o povo se assentou na praça, diante da casa de Deus, tremendo por causa desse negócio e por causa das chuvas, né? Das chuvas também, que estava chovendo naquele momento. Então, se levantou Esdras, o sacerdote, e disse: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa em Israel. Agora, pois, fazei a confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E toda a congregação respondeu em alta voz: conforme tua palavra nós faremos. E o versículo 19: e deram a sua mão, comprometendo-se a despedirem suas mulheres, e achando-se culpados, e ofereceram um carneiro e um rebanho por sua culpa, cada um deles. Eu quero dizer, meus irmãos, essa mensagem que nós estamos vendo hoje é uma mensagem de esvaziar a igreja. Sabe? Porque você vai encontrar muitas igrejas aí que não pregam esse tipo de mensagem. Deus é bom, Deus é amor, Deus aceita tudo, Deus concorda com tudo. Mas não é assim. Não é assim que a palavra de Deus diz. E nós precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. E ainda, se você desejar saber mais do que isso, você pode ler no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 18 ou 44, o que aconteceu com aquele povo, o que ele fez. Eles choraram, eles se humilharam. E quando nós lemos o versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. E nós dizemos que esse versículo é o coração da Bíblia. Aqui está a prova da revelação do grande amor de Deus, que Deus nos perdoa, Deus nos promete uma cidade celestial, uma cidade eterna. Ele promete isso, ele promete a todo pecador a salvação, ele promete a todo pecador o perdão, ele promete, ele dá, Deus oferece, Deus cumpre. Mas no final desse texto, ele diz, lembra do versículo 36 que nós lemos ali? O que diz? Quem tem o Filho, tem a vida, mas quem não tem o Filho, não verá a vida. A ira de Deus permanece sobre ele. Muitas vezes, num gesto muito piedoso, quando morre um artista, aí, alguém de fama, né? Aí as pessoas dizem assim: está no céu, né? E está velando por nós e tal. É o que as pessoas dizem, né? Quando você sabe que se eles não encontraram a Cristo, não estão no céu coisa nenhuma, estão no inferno, porque a ira de Deus os alcançou. Meus irmãos, hoje, até para pregar sobre o inferno está complicado. Sabe, está complicado. As pessoas acham que não, mas Deus é bom, Deus não vai permitir isso. Você entendeu? Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a ira de Deus é retirada sobre nós. E a graça nos alcança. Algumas vezes nós precisamos ter coragem e ousadia para deixarmos o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, a função do Espírito Santo de Deus é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem pessoas que têm um coração tão duro que não deixam se convencer pelo Espírito Santo de Deus. Eles deixam. Eu faço. Você entendeu bem? E se for o caso de nós chegarmos
a conscientização. Que nós temos essa dificuldade de entendermos, de aceitarmos, nos arrependermos. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Deus muitas vezes permite que coisas ruins aconteçam conosco. Deus permite que coisas ruins aconteçam em nossa família. Deus permite que coisas ruins aconteçam com a igreja, para que nós possamos acordar e ter temor ao Senhor. Senhor Deus, me perdoa, Senhor, assim como o povo fez, e o Senhor restaurou. Gente, aquilo que nós falamos, né? Pecado sem confissão, não há perdão. Pecado sem arrependimento, não há perdão, né? E aí então nós dizemos, eu vou brigo com a minha esposa, brigo com ela, e falo com ela, e critico, e menosprezo, e me faço, e agrido, e com palavras a minha esposa. Depois, aí, no outro dia, ela faz um almoço caprichado para mim, está tudo jóia, a gente continua levando a vida. E esse pecado? E esse pecado? Se não existe confissão e arrependimento, não tem perdão, como é que fica? Aí o que a Bíblia fala sobre isso? 2 textos. Primeiro, o teu pecado te encontrará. Daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Só que quando ele te encontrar, você não vai se lembrar que foi do passado. E outro lá em Timóteo, não me lembro a referência, ele diz assim, os pecados de alguns são manifestos imediatamente, ao passo que de outros, mais tempo, mais adiante, né, para que se mostre o juízo do Senhor. Deus não brinca com essa história de pecado. Sabe por quê? O pecado agride ao Senhor. O pecado vai contra a santidade dele. Meus irmãos, nós precisamos aprender que o perdão é de graça. Que o perdão vem do Senhor. Eu me recordo que quando eu estava jovem, andando longe do Senhor, eu fazia coisas, né, que não estavam de acordo com a palavra dele. E a minha vida, naquela época, apesar de ter tantas coisas, se tornou um vazio. E em meu coração, uma profunda angústia. Eu fui à palavra de Deus e disse, Senhor Deus, fale alguma coisa, porque dentro de mim tem um vazio muito grande. Eu abri a palavra de Deus, a Bíblia, e diz assim a palavra do Senhor. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Está em 2 Reis, capítulo 20. Aquilo deu um peso no meu coração, e eu disse assim, Senhor Deus, eu vou morrer. Meus irmãos, existe um tempo para nós colocarmos os nossos negócios, a nossa vida em ordem, os nossos projetos em ordem, as nossas más ações em ordem, o nosso afastamento em ordem. Eu entendi que aquele era o meu momento. Naquele momento, diante da palavra do Senhor, eu me arrependi. Me lembro que eu senti muita tristeza em meu coração, e eu então pedi, Senhor Deus, misericórdia para a minha vida. Eu tenho certeza que se eu por acaso não fizesse isso, eu ia morrer, porque Deus tinha me dito, né? Senhor Deus, mais uma oportunidade, por favor, Senhor Deus, mais uma oportunidade. E de novo o Senhor me falou naquela mesma hora, e disse assim, vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção ou a maldição. A bênção, se obedecerdes os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas dos desviares do caminho que hoje eu te ordeno. Eu fiz a decisão. E até hoje Deus tem me abençoado. Até hoje Deus se afastou daquilo que Ele disse que ia fazer comigo. Sabe, quando nós, no domingo passado, estudamos sobre a grandiosidade de Deus, mas Deus não aceita tanta coisa que nós pensamos que Ele aceita, né? Até na época do sacrifício, Deus disse assim, quando vocês vierem trazer os animais para serem sacrificados no meu altar, não tragam animais mancos, cegos, com verrugas, animais. Eu quero o primeiro, e eu quero o melhor. Muitas vezes nós achamos que Deus aceita tudo aquilo que nós, aceita o nosso tempo que sobra, o nosso dinheirinho que, sabe, está no meu bolso, está fazendo peso, eu vou, né? Ou o nosso trabalho, que às vezes fazemos tão pouco que achamos que fazemos muita coisa para o Senhor. Gente, Deus
é coisa séria. Deus quer se desmanchar em amor por nós. É um grande atributo de Deus, é o amor. Deus nos ama apesar de nós pecarmos, apesar de nós errarmos. Deus nos ama. Mas isso não impede que o coração dele, né, vamos usar o coração de Deus, né, seja ferido com os nossos atos, com as nossas palavras. O coração de Deus, e Deus se entristece. E a grande descoberta é a seguinte: o teu desejo de não pecar não é para que você não seja castigado, nada disso. O desejo de não pecar é só por um: Senhor, eu não quero ferir o teu coração. Senhor Deus, tu que me amas tanto, Senhor, eu não quero te magoar. Senhor Deus, eu não quero te entristecer. E quando nós pecamos, nós dizemos: Senhor Deus, perdoe, eu pequei, eu errei, e te deixei triste. Meu filho, vamos de novo começar. Meu filho, vamos de novo começar. Mas precisamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Eu gostaria que o Espírito Santo de Deus pudesse falar ao coração de cada um de vocês, né? Eu sei que se eu perguntasse aqui quem tem pecado, todos nós levantaríamos a mão, né? Acho que eu seria o primeiro a levantar a minha mão. Eu tenho pecado, Senhor. Mas tem pecados que são repetitivos em nossa vida. Quem sabe o Espírito Santo falou com você nessa noite. E basta você dizer: Senhor Deus, eu me arrependo, Senhor Deus, perdão por eu ter causado tristeza em teu coração. Perdão, Senhor. E Ele vai dizer o que para você? Está perdoado, meu filho. De novo vamos começar. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Mas você tem que sentir o desejo em seu coração de não querer praticar mais aquilo. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, apesar de ser uma palavra assim tão dura, Senhor Deus, mas é a Tua palavra, Senhor. Eu gostaria que o Teu Espírito Santo pudesse completá-la em nossos corações. Que pudéssemos ficar atentos, Senhor Deus, ao Teu grande amor por nós, um amor tão imenso, um amor indescritível, que nós não queremos Te magoar, Senhor Deus. Porque Tu nos deste a salvação, Tu nos deste as coisas maravilhosas, sem que nós pudéssemos dar nada em troca, Senhor. E nós muitas vezes Te magoamos com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, as nossas ações. Perdão, Pai, perdão, Senhor Deus. Eu quero, se puder fazer agora como sacerdote, Senhor Deus, Esdras, ou como Jó fazia pelos seus filhos, Senhor Deus. Queria pedir perdão pela igreja, Senhor Deus, perdão por cada um de nós, perdão pela nossa displicência, perdão por às vezes não estarmos enganjados, Senhor Deus, no Teu trabalho, na Tua obra. Perdão, Senhor Deus, perdão, Senhor. Pai querido, como Tu és um Deus renovador, renova nesta noite o Teu amor para conosco, Senhor. Senhor Deus, renova as Tuas promessas para cada vida aqui, Senhor Deus. E Pai, Tua complacência, Tua misericórdia e Tua graça sejam distribuídas abundantemente sobre cada pessoa que está aqui. Mas dá-nos, Senhor Deus, a consciência que o nosso pecado Te ofende, que o nosso pecado Te agride. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e vamos encerrar cantando então esta música com uma oração ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo.